Eu continuo aqui no Barranquinho, a melhor parrilla de Porto Alegre, ao lado do barranco, na Protásio Alves, recebendo convidados especiais nesta noite fria da nossa capital, da nossa Porto Alegre. E aí você tem um leque de possibilidades aqui no Barranquinho, né? Desde uma carta de vinhos espetacular, até, eu já disse, matambre recheado, o assado de tira, os pimentões na brasa, os cogumelos recheados. Você tem aqui, ó, o entrecô da casa, o matambre, picanha, a morcilha, enfim. Fábio Pereira, doutor Fábio Pereira, procurador de Justiça, membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Boa noite, obrigado por vir aqui ao meu encontro para a gente falar de um assunto que é fundamental para a vida brasileira, Operação Lava Jato. Prazer te ter conosco. Diego, em primeiro lugar eu agradeço o convite, ainda mais aqui no Barranquinho, é um lugar que é tradicional em Porto Alegre e é sempre um prazer poder conversar e discutir um assunto que é tão importante, a Operação Lava Jato. Tem um termo na economia que eu gosto muito, The Game Changer, aquele que muda o jogo. Se perceber bem, Diego, a Operação Lava Jato, no que diz respeito ao mundo jurídico, à investigação e à resposta social a crimes do colarinho branco, mudou o jogo. Talvez algumas pessoas não tenham se percebido ainda, mas o mundo que existia em termos de advocacia, em termos de investigar e em termos de julgar, mudou. Porque a Lava Jato transformou esse panorama. Durante muito tempo, Diego, eu acho que foi um mantra que veio das academias, que o direito penal só servia para punir os desvalidos. Inclusive tinha uma frase famosa que dizia que o direito penal é tal como uma serpente, que só pica os descalços. E a Lava Jato acaba por mudar essa realidade. O que aconteceu de diferente em termos de terras brasílias? Primeiro, no Brasil, as grandes instituições de controle social aprenderam a trabalhar junto, de forma integrada, de tal sorte que a dificuldade de um se torna a fortaleza do outro. Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e contando com juízes federais preparados, se integram e se irmanam para modificar esse panorama de impunidade que até então vicejava no país. E é uma coisa tão interessante, tão bonita, Diego, que a Lava Jato passa a ser reconhecida pela sociedade. Hoje, se perguntar para as pessoas na rua, todas elas sabem quem é o juiz Moro, todas elas sabem o que é a Operação Lava Jato. E mais, se perguntar hoje para qualquer cidadão, ele saberá a escalação do Supremo, mas não saberá a escalação da seleção. E são 11 também, né? São 11 também. Ô Jorge, conta para nós aqui, o Jorge, esse atendimento maravilhoso do Barranquinho, o que tu nos trouxeste? O que tu nos trouxe aqui? Ligeiro, é um queijo feito na parrilla, provolone com temperinhos, assado na parrilla. E a linguiça recheada com queijo provolone, ela já vem recheada dentro da linguiça, o queijinho provolone. Excelente, maravilha. Maravilha. Bom proveito. Obrigado. O que tu trouxeste para nós? Esse é o negócio. Lamentavelmente, a imagem não consegue traduzir o aroma. O aroma. A pergunta que todo mundo se faz hoje em dia no Brasil talvez quando essa entrevista estiver passando, isso já tenha até acontecido, porque nós estamos gravando a entrevista com alguns dias de antecedência. Por que é que o Lula ainda não foi preso? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Sabe que eu tenho, Diego, eu com muito orgulho sou membro egresso da Escola Superior de Guerra e um dos meus grupos de WhatsApp é da Escola Superior de Guerra. E a pergunta que sempre seja, o Lula já foi preso? Hoje, talvez a resposta esteja
no teu comentário de hoje, no teu programa de rádio. Que se o Brasil já evoluiu para prender grandes empresários, ainda não evoluiu o suficiente para prender grandes políticos. Talvez o Lula seja o homem que tenha todas as informações que podem levar a uma grande ruptura institucional. E talvez isso cause um certo temor e apreensão. Não sei, eu e tu agora vamos trabalhar no campo da cogitação. Pode ser que haja algum problema procedimental junto ao Supremo, pode ser que... Enfim, as cogitações são muitas, mas eu te digo, eu acho que eu já referi isso uma vez num programa. Se fosse um outro cidadão qualquer, ele já estaria preso. Por quê? Aquela conversa com a presidente da República de então, que acaba por acelerando o processo de impeachment, no qual os dois estão acertando o momento da condução dele a ministro para fugir da persecução penal, ele por si só já seria suficiente para decretar a prisão. É a mesma pessoa que em um determinado momento, inconformada com a atuação do que chama da elite branca, convoca um exército do MST para ir para as ruas. Isso é colocar em periclitação a ordem pública. Por isso eu digo, se fosse qualquer outra pessoa que tentasse se furtar à imposição da lei penal e se furtar melhor dizendo, tentar colocar em risco a ordem pública através da convocação de um exército, seria colocada na cadeia. Uma coisa impressionante, as dezenas de milhões de reais que caíram na conta dele, da empresa dele, da entidade dele, da fundação, sem origem, serviços não prestados, porque se fosse fácil assim esquentar dinheiro, faziam um contrato social, o cara começava a pagar propina via empresa, dava nota e tava, não. Efetivamente tem que se ver se houve o serviço prestado, né? Eu não me lembro agora nesse momento a pessoa que disse, como é que pode hoje, na era da informação, onde cada um de nós possui um telefone celular que tem a capacidade de multimídia e imediatamente reportar para o mundo o que está acontecendo, que ninguém tenha gravado uma singular palestra do nosso ex-presidente, que segundo ele próprio era muito mais requisitado e muito mais caro que o Bill Clinton. E isso para mim me chama a atenção. Não há uma palestra gravada no YouTube, não há uma palestra reproduzida no Facebook. Então, relembrando Hamlet, há algo de podre no reino da Dinamarca. Bom, para a gente fechar, doutor Fábio Pereira, o Brasil então não dá marcha ré. As conquistas da Lava Jato vieram para ficar. Diego, eu tenho certeza que essas conquistas vieram para ficar. Primeiro, porque a sociedade atingiu maturidade. Segundo, porque as instituições de controle social aprenderam a trabalhar conjuntamente. E isso é um ganho que não se abre mão. E terceiro, porque a gente não pode retornar àquele mesmo estado de não dar nada antes da Lava Jato. Essa sensação da impunidade, e eu acho que isso é comum a todos nós, ela acabou. Essa satisfação social do crime corresponde a um castigo de mesma medida, ela não será tolerada se for retirada. Imagina, grandes empresários hoje estão presos por conta da Lava Jato. Isso faz com que a sociedade entenda e compreenda que o mecanismo judicial de controle social funciona. E de tão importante, não tem retrocesso. Nesse ponto eu sou esperançoso com o país, Diego. Cumprimentos pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Obrigadão, Diego. Obrigado aos nossos telespectadores. Barranquinho é onde a gente está fazendo esse bate-papo com os convidados nesta noite.